Olá pessoal, eu sou o treinador André Judá e hoje eu vou ensinar vocês a contar calorias. E por que contar calorias? Bom, contar calorias pode te auxiliar no processo de emagrecimento e no processo de ganho de peso, manutenção da sua massa muscular. Então, contar calorias para muitas pessoas é muito eficiente. No final das contas, independente da estratégia que você utiliza para ganho de peso ou para ganho de massa muscular, é o balanço calórico que vai fazer a diferença. Desde 2009 eu venho fazendo meu balanço calórico através de um aplicativo. E antigamente eu fazia de um modelo clássico de saber os alimentos, colocar o planejamento no papel. E esse aplicativo que eu uso é um contador de calorias, tá? Então, dentro dos aplicativos de contadores de calorias que tem, esse é o da época que eu pesquisei, do que eu mais me assimilei, do qual eu mais gostei e venho utilizando ele até hoje. Os meus clientes, quando eles utilizam esse aplicativo, eles obtêm o resultado físico desejado. Essa é a maior diferença, a manutenção pelo aplicativo, tá certo? E eu vou compartilhar isso com vocês hoje. O aplicativo é o MyFitnessPal e ele consta em você ir registrando tudo que você come. Então, como primeiro passo desse vídeo, eu gostaria que vocês passassem 1 a 2 semanas. Para quem é bem iniciante, passe 2 semanas. Se você já está um pouco mais associado com essa coisa de fazer o seu balanço das coisas que você come, se dê 1 semana onde você vai apenas registrando o que você está comendo. Só registrando. Assim você vai ter maior familiaridade com o aplicativo e maior familiaridade com os seus alimentos. Então, como é que funciona? Você vai baixar lá o aplicativo MyFitnessPal, tá certo? Dentro desse aplicativo você vai fazer o seu cadastro, assim como qualquer outro aplicativo. Então, começando, baixamos o aplicativo, fazemos o cadastro e aí você vai começar a registrar os alimentos que você come. Como é que eu registro os meus alimentos que eu como? Uma coisa antes. Dentro desse cadastro, desse registro que você vai fazer, ele vai falar lá as suas medidas, quanto você está pesando e quanto você quer pesar. Não necessariamente eu me preocupo com isso no começo, quando eu vou registrar no aplicativo. Então coloque qualquer coisa, entendeu? Se você vai ganhar ou perder peso, coloque qualquer coisa. O aplicativo não vai ser ele que vai te orientar a perda ou ganho de peso, mas principalmente vai ser as orientações que eu vou te passar. Mas o que eu quero te passar é que você tenha maior consciência do que você está comendo. E assim você vai ter noção de como manipular isso. Cara, isso é o segredo, tá certo? Então vamos lá. Não se preocupe tanto com, eu tenho 1,85, não sei se eu ganho ou se eu perco, se eu ganho meio por semana. Vai colocando qualquer coisa só para você finalizar o cadastro do aplicativo. E aí pronto, o aplicativo entrou, está registrado, está instaladinho, bonitinho. Então você vai na parte de baixo ali onde está escrito diário e lá vai estar café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e lanches. A ordem que você vai, eu almocei, mas sem querer eu coloquei no café da manhã. Claro que não vai fazer diferença. Eu posso registrar tudo no café da manhã? Pode, claro que você pode. Eu posso ser mais metódico e registrar tudo? Pode. Eu tomei um whey na tarde, aonde que eu registro? Cara, todos os extras eu registro no lanches. Mas às vezes eu registro tudo em qualquer lugar, porque eu só quero registrar, entendeu? E quanto mais você usa esse aplicativo, maior domínio você vai ter fora dele também. Porque você vai tendo noção do que é 100 gramas de arroz, do que é 100 gramas de frango. E num final de semana onde você esteja fora e você não esteja afim de utilizar o aplicativo, você vai ter maior noção de que, cara, isso aqui deve ter uns 100, 150 gramas, isso aqui deve ter, isso aqui... E aí você vai ter noção de como, mesmo não seguindo à risca a sua dieta, seguindo o seu plano, você ainda está dentro dos seus macronutrientes e do seu balanço energético.
tenham em mente que isso vai fazer você manipular, moldar e atingir qualquer peso desejado, entendeu? Se você não tem nenhuma doença específica que te dificulta esse processo, se é só um processo psicológico e de comer mais e de comer menos, é assim que você vai atingir. Então eu atualmente, por exemplo, eu estava a fim de ganhar mais massa muscular, deixar o meu corpo mais simétrico, engrossar mais as minhas pernas, e eu decidi que ganhar um pouco mais de peso seria o ideal para mim. Então eu estava tentando, pensa que eu comecei pesando 84, hoje eu estou nos 90, e eu acho que se eu chegar nos 95 ou até mesmo 100, com pura e depois reduzindo todo o percentual de gordura, tendo atingido visualmente a estética que eu queria, transformando boa parte disso em musculatura, eu vou estar com o meu objetivo físico realizado. Então é isso. Eu tenho um físico em mente, meu físico em mente, do qual eu estou indo atrás, buscando e desenvolvendo e conhecendo nesse processo que eu preciso fazer. Esses dias mesmo eu percebi que, caramba, eu preciso comer mais, tá? E nesse processo de que eu preciso comer mais, eu posso comer mais em volume, tá? Eu posso comer muito volume, mas por exemplo, eu preciso fazer um jantar hoje, onde eu tive que escolher os alimentos, porque dependendo do alimento que eu quero comer, não vai bater o meu balanço calórico, então eu vou ter que comer um alimento que faz eu bater o meu balanço calórico. Essas são as escolhas de ter um corpo dentro das suas medidas, tá certo? Então, por exemplo, eu tive que escolher que eu vou ter que jantar macarrão ao invés de jantar feijão, que era o que eu queria, que eu passei o dia inteiro fazendo feijão e aí eu descobri que, poxa, vou ter que me entupir de feijão e eu não estou conseguindo comer mais, porque é um hábito também você comer bastante e eu não estou conseguindo comer muito. Então eu tive que optar por, às vezes, um lanchinho um pouco mais calórico e fazer um jantar. Mesmo assim, eu estou batendo meus macronutrientes, eu estou com bastante proteína e tudo mais. Isso daí eu vou explicar depois. De início, eu quero que vocês simplesmente registrem e tenham noção sobre o que vocês estão fazendo, tá certo? Então tá lá no diário de vocês, os períodos de alimentação aí, e você vai no café da manhã e vai registrar. Vamos supor que você costuma comer 2 pães com manteiga e café, né? Então, como que você pode fazer isso? Eu vou te explicar como que eu faço. Fora o aplicativo MyFitnessPal, eu também tenho a tabela Taco, que é a tabela mais oficial aí, com maior credibilidade, sobre as substâncias de cada alimento, né? Sobre as suas relações dos seus macro e micronutrientes. Então, às vezes eu vou lá e coloco um pão francês que tem 100 gramas, 70 gramas, 50 gramas, ou uma fatia de... Eu costumo comer pão... Como é que é o nome daquele pãozinho que é cheio de fatias? Esse pãozinho que vem todo fatiado já. Por quê? Porque esse pão ele permanece por mais tempo, né? Do que um pão francês, que, por exemplo, se você deixar ali 1 ou 2 horas ele já fica durão. E eu sei que a fatia em média tem 50 gramas. Então isso daí já me possibilita ter maior noção dos meus macronutrientes, entendeu? Então eu como esse tipo de pão. E vamos supor que eu como esse tipo de pão com 2 ovos. Cada ovinho em si eu também tenho noção de que tem 50 gramas. Então eu vou lá e coloco na tabela Taco, só para eu ter noção. Por exemplo, ovo frito. Ou na tabela Taco ou numa fonte do Google vai estar lá. Ovo frito tem 100 calorias, 50 gramas e 5 proteína, tá? Ou 7, sei lá. E aí eu vou no MyFitnessPal e vejo se bate a informação. Porque o programa do MyFitnessPal, eu posso consultar um livro de alimentos, mas eu também posso adicionar os alimentos. E tem uns alimentos que tem um ticket verdinho, que são alimentos com maior credibilidade. Acredito que esses têm maior relação com o seu verdadeira nutrição aí. Mas existe uma porrada de alimentos, então o que eu faço é que eu vou conferindo
E conforme você vai adicionando no seu aplicativo, você vai criando seu próprio histórico. Então, na próxima vez que eu for adicionar, ele já está lá, o alimento que eu já comi, entendeu? Então, eu começo a confiar mais no meu histórico do que na pesquisa. E você vai tendo maior credibilidade e, no começo, demora um pouquinho, uns 5 minutinhos para você registrar seu alimento. Todo mundo hoje em dia come com o celular na mão, então não vai ser difícil de você tirar esse tempinho enquanto você está comendo. Mas depois, hoje em dia, demora menos de 1 minuto para eu registrar o que eu estou comendo, entendeu? No máximo, demora 2 minutos. E é isso aí. Então, como que a gente vai fazer, gente? Como é que eu sei que um pão tem 50 gramas? Atrás do pão, do pacote do pão, vem escrito. Caso isso não aconteça, você coloca um pão numa balancinha de cozinha. Pronto, bateu 50 gramas, achou o pão, achou a caloria, dá adicionar no aplicativo. Uma coisa muito legal é que esse aplicativo, na sua versão, ele lê código de barra. Então você pode ir lá, ler o código de barra do alimento e coloca a quantidade, tá certo? Na maioria das vezes você pode manipular a quantidade do alimento. E tipo, a quantidade padrão é 50 gramas, mas eu comi meio pão. Então você pode colocar 0,5, que seria meio pão. Entendeu? Ou você pode colocar 1,5, que seria uma fatia e meia, ou 2, enfim. Então, dessa maneira, você vai conseguindo registrar os seus alimentos através do aplicativo. Então, se você come pão, você foi lá e registrou pão. Consultou, ele tem essa credibilidade, bate igual a tabela Taco ou algum outro site que você tem de maior credibilidade na internet, bateu. O que eu principalmente bato? Eu, André Judá. Eu vejo se as calorias são iguais, tá? Se as calorias de 50 gramas de pão tem 100 calorias, vamos supor. Se está escrito isso na tabela Taco ou um site que eu tenho maior credibilidade, eu vou lá e seleciono esse alimento no aplicativo MyFitnessPal. Depois eu vejo, ali ele já dá as 3 macronutrientes ali, que seria a proteína, o carboidrato e a gordura. Depois eu já vejo se bate isso daí também. Se está batendo proteína, carboidrato e gordura, pronto, eu já começo a ter maior credibilidade, porque você vai ver que o nomezinho dele já vem mais daquele jeito. Ou você pode também criar o seu alimento. E aí você vai adicionando cada alimento que você vai comendo. Eu prefiro consultar. E às vezes uma caloria que está próxima. Ah, não deu 100, mas deu 97. Eu vou nesse, entendeu? Porque essas 3 calorias não vão me fazer diferença. Agora, se for uma coisa de 20, aí eu já prefiro pesquisar por uma mais próxima. Então, é isso. Desta fase inicial, eu quero que você registre todos os seus alimentos. Eu tenho o costume de fazer em casa, então a minha balancinha ela já fica na cozinha, o meu prato fica em cima da balancinha e tudo que eu for colocando, coloquei arroz primeiro. Fui lá na tabela, arroz. Normalmente eu sempre coloco a mesma medida, coloco 200 de arroz, então já vai estar 200, eu só arroz e enter. E frango, 200, arroz e enter. E é isso. Se não tiver, eu procuro. Ah, mas eu não tô em casa, eu tô na rua e na rua eu não tenho balança. Como eu falei para vocês, vocês vão começar a ter um pouco de noção do que é 100 gramas, do que é 200 gramas, tá? E essa noção que vocês vão tendo e criando é tudo que eu quero ensinar para vocês. Então, se você quiser passar um dia na sua casa, no final de semana aí, uma vez só, tá? Pega o seu prato em cima de uma balancinha e coloca 100 gramas, vê se você acerta. Isso é 100 gramas de arroz, isso é 100 gramas de frango, isso é 100 gramas de feijão, isso é 100 gramas de carne e isso é 100 gramas de ovo. Vê se você acerta. Se você acertou, registra. Então, nessa primeira semana, eu quero que você apenas registre seus alimentos, tá certo? E eu vou passar maiores informações para como você vai manipular isso e atingir os seus objetivos físicos. Conte comigo, porque esse é um projeto que eu vou gostar muito de fazer com vocês. E até o próximo vídeo, seu treinador André Judá. Até mais!